E vamos para a primeira, né, do dia. Maringá vai ganhar 16 novos equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito, com previsão de funcionamento em uma semana. Serão 14 radares de velocidade e 2 redutores. Esses dispositivos são importados e o contrato de instalação pode ser renovado anualmente por até 5 anos. O valor do contrato aumentou de 12,3 milhões no ano passado para aproximadamente 12,8 milhões este ano, devido às variáveis mensais, como o funcionamento dos equipamentos. Pamela Bussolin, são importantes radares, redutores? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Kim, a gente sabe que em alguns pontos da cidade, principalmente onde tem bastante acidente, geralmente os próprios munícipes muitas vezes pedem, né, aí o radar. Por outro lado, outras pessoas não se agradam muito, criticam, né, a instalação de radares. E eu, sinceramente, entendo as duas partes. Eu acho que o radar ele não é a única maneira de reduzir velocidade, né? É importante a gente dizer isso. Tem outras formas, né? Tem um mecanismo educativo, a gente tem as lombadas, tem outras opções. Mas é claro que o radar gera uma arrecadação, né? Então, as reclamações que eu vejo geralmente são muito nesse sentido. Que está existindo em Maringá talvez muitas multas, muitos radares e talvez pouca educação no trânsito. A gente quase não vê mais aquelas campanhas, né, de melhoria no trânsito para as pessoas se conscientizarem. Eu via muito antigamente aqueles agentes de trânsito, até às vezes fantasiados ali para chamar a atenção do pessoal no trânsito. Então eu acho que isso também é uma maneira de reduzir a velocidade, reduzir acidentes. E me parece que nessa parte, às vezes, a prefeitura está só lançando mão dos radares. Talvez, né, seria interessante investir em outras maneiras, até para a gente ver o que dá certo e o que não dá certo, né? Então eu entendo as duas partes. O pessoal que pede, porque realmente em alguns lugares aí o pessoal abusa da velocidade, acaba se excedendo demais no trânsito, fazendo manobras arriscadas, a gente cansa de ver. E é compreensível porque em relação ao perigo, mas também é compreensível as críticas, afinal de contas, não existe só radar para reduzir velocidade e evitar acidentes, né? Ô Daniel, se a gente pensar o seguinte, se gera arrecadação, quer dizer que existiram infrações, né? Será que as pessoas que criticam os radares, elas têm razão nesse sentido? Ah, porque tem tanto radar justamente para arrecadar, mas peraí, mas se arrecada quer dizer que existem infrações. Claro, né, Joaquim? Se a pessoa andar conforme a lei, ela não vai ser multada ali pelo radar. Mas acredito que haja um excesso, né? Acho que, como a Pamela disse, mais campanhas, né, de prevenção, mais situações que não só no bolso do motorista, né? Claro que ele está errado quando passa com excesso de velocidade ali, mas também seria legal um balanço de, por exemplo, colocaram radares em algumas situações, diminui o número de acidentes. Qual foi o percentual de acidentes que diminuiu naquele local? Ou por que nesses 14 lugares que serão colocados os radares, qual a justificativa? São muitos os acidentes, são muitas as reclamações, e se para realmente saber se dá o resultado tão esperado. Então a gente precisa entender e esperar um pouco aí para ver esse diagnóstico, né, Kim? Porque o radar, a multa, né, só toma quem faz coisa errada. Então fez coisa errada, paga. Mas seria interessante saber também se diminuíram ali os números de acidentes, o que de fato aconteceu. Porque só arrecadar também não é a saída, visto que campanhas de prevenção a gente vê muito pouco perto do tanto de radares que temos na cidade. Ô Fernando Tupã, como é que tá a situação aí dos radares? Olha aqui, Rafael, eu não sou muito amigo da indústria da multa, não. A gente poderia fazer, por exemplo, para diminuir a velocidade, travessas elevadas para pedestre que obrigariam os carros a pararem mesmo. O que a gente vê hoje, assim, é burlar. Você coloca numa quadra o radar, na outra o cara já está dando pau. Os caras que gostam de dar pau, passou o radar, aceleram e não tem medo de ser feliz, sabe? Então, vamos acabar com essa multarada, porque eu vejo também que não existe muita transparência nos gastos com as arrecadações. Você vê, eu falo com amigos que têm filhos pequenos assim, e não existe nada nas escolas deles que tenha algo permanente de educação
no trânsito. De vez em quando aparece alguém do Detran para falar alguma coisa, mas já aqui que o município que fica com esse recurso faz pouca coisa aqui, Rafael. Olha, Kim, eu estava vendo aí os locais e há uma informação que apareceu, me parece que está equivocada, né? Fala de Avenida Arlindo Planas, né? Na verdade é Rua Vereador Arlindo Planas. Aí é necessário aí que a informação da prefeitura, tudo indica, seja corrigida. As velocidades no perímetro urbano, elas só tá lá no código. Ponto. O que o radar faz? Dizer para você que não pode esquecer qual é a velocidade máxima conforme o tipo de via, né? E claro, no caso da Arlindo Planas, nós passamos a ter agora 2 radares de velocidade, um muito próximo do outro, na verdade, também, e temos 2 quebra-molas. E por que aí creio que ainda é insuficiente, viu, secretário? Porque o sujeito sai da Avenida Colombo, quando abre o sinaleiro, é uma descida, e o sujeito vem soprado, mas voando. E aqueles quebra-molas são baixíssimos, então você vê, eu vejo isso todos os dias, passa por cima praticamente, tem um no início, a poucos metros da Avenida Colombo, e um outro frente a uma escola, próximo da padaria aí, sem propaganda, né? Mas temos uma padaria e os caras voam nessa rua estreita, super congestionada. Já é necessário pensar aí na questão dos estacionamentos, porque é, na verdade, muito mais que uma via local, ela é uma via hoje arterial, ela é fundamental para o pessoal que volta, retorna para casa ali em direção ao Laranjeiras, ao Oásis e outros bairros. Então é necessário aí um cuidado maior. Está de parabéns aí o secretário, né, esse segundo controle de velocidade, porque é uma rua que demanda uma fiscalização muito bem-vinda, seria de alguns radares daqueles que vai o sujeitinho com o secador de cabelo aí por alguns dias da semana, para que o pessoal entenda que a coisa da vida é muito, muito importante. A rua Arlindo Planas necessita e o Ângelo, o usuário né, utiliza essa via todos os dias, assim como eu utilizamos essa via, e vemos que ela é, altamente perigosa, principalmente quando chega próximo do açougue, que o sujeito faz o espetinho ali, fica fazendo o espetinho muito próximo da via e os veículos passam voando na lateral. Mas apaga não, e os acidentes que dá na próxima da rua Chicago é um atrás do outro ali. As batidas, cruzamentos ali são diretos. O cruzamento ali. Então, secretário, uma atenção mais redobrada nessa Arlindo Planas e um controle aí com alguns secadores de cabelo para deixar uns cabelos em pé de vez em quando, viria muito bem. Ô, Ângelo Rigon, você acha que faltam campanhas de trânsito em Maringá? Por isso que tem tanto assim colocação e inserição de a campanha de trânsito tinha que ser uma coisa permanente, mas existe, inclusive desde 2010 faz parte da grade escolar de ensino da rede pública municipal a educação do trânsito. Então, para crianças de 8 a 10 anos, a pessoa já sai da escola com o mínimo de noção do que é o trânsito. Depois ele tem que fazer aquele curso para tirar a carteira de motorista. Quer dizer, nada justifica a imprudência, a falta de respeito à legislação. Vendo uma sociedade coletiva, a gente tem que pensar sempre no próximo, e vida é o trem mais importante que existe. Acho que a questão do agente de trânsito mais presente seria interessante, é uma forma de reforçar. Na linha do plano que você está citando, existem 2 radares, que na verdade é vídeo monitoramento, câmera você tem dentro do elevador, então nada, você não vai fazer besteira dentro do elevador porque tem câmera. Então, por que não na rua que você lida com vidas? Então, eu acho que tá bom. Inclusive existe uma escola antiga ali atrás do DR, que é uma escola de prática para crianças, né? Na Via Par, antigamente, antes dela fechar, também tinha uma escola com carrinho, com bar. O pessoal tinha, né? Acho que hoje em dia tem. Existe um projeto chamado Trânsito em Sala de Aula, que existe já faz algum tempo, inclusive 2024. Todas as escolas têm. Então, não se pode reclamar, no meu ver,
de falta de, estão me ensinando como é que funciona. Aí depende do sujeito obedecer ou não a lei. E a gente sabe que tem muita gente que não está nem aí para a soca da lei. Secador é nele, né? Para arrematar aí. Eu queria repercutir alguns comentários aqui do chat que eu achei interessante, né? São opiniões aí dos maringaenses que circulam pela cidade, tão direto das colinas ali do chat da Jovem Pan Maringá. Vem a cabrita selvagem e diz o seguinte: olha, o problema é quando o radar é colocado em locais desnecessários. Tem radar que é apenas para caráter arrecadatório. Aí ele diz, na Avenida Brasil, tem 2 radares próximos um do outro, 50 quilômetros, e na sequência cai para 40. E não tem nenhuma escola ou nada que justifique ali para ter essa redução. E aí os outros ouvintes aqui, o João Dias, o Joey Dantas, estão dizendo aqui que concordam com essa ideia de ser apenas uma indústria da multa. Isso não resolve o problema. Então, a opinião dos nossos ouvintes. Tá, essa semana eu publiquei no blog um vídeo que circulou aí pelo Zap, essa é a tia do Zap que espalhou, que tinham 2 pessoas em cima da passarela da moda. Aí botaram que eram agentes de trânsito do DR multando. Não eram agentes do DR. Trata-se de um projeto da Prefeitura na área de segurança, Secretaria de Segurança Pública. Aquele tipo de equipamento, ele reconhece a placa. Ele é um OCR, ele reconhece a placa para ver se o carro não é roubado ou furtado, mas ele não emite multa. Então, o que acontece? Há muita desinformação. Na rua Campolina, botaram um radar de 40 velocidade máxima, é o que está no Código de Trânsito. Agora, ali tem crianças, é em frente a um CMEI. Sabe que nenhum motorista desse tem filho estudando em escola em que o local é propício para você correr? Acho que tem que haver bom senso. E o bom senso está na hora de tirar a carteira. Você acha que não pode dirigir e obedecer às leis? Não, tira a carteira.